Volta com conexão vestibular da PUC Minas, segundo semestre de 2016, ao vivo pela PUC TV Minas e TV Horizonte e no endereço pucminas.br. Eu sou o Ed Carlos Edésio e sigo com você nessa transmissão. E agora sim, como vocês puderam perceber, estamos de volta aqui no estúdio da PUC TV Minas. Mais cedo tivemos um pequeno problema técnico, mas que foi resolvido. Mas vamos continuar também com a cobertura ao vivo, direto da portaria principal do campus Coração Eucarístico, não é isso, Matheus? Exatamente, estaremos lá embaixo e estamos nas redes sociais também, esperando a participação de vocês. No facebook.com/PUCTVMinas e no twitter.com/PUCTVMinas. A gente perguntou pro pessoal mais cedo o que eles fazem para controlar o nervosismo na hora da prova. E a galera já começou a responder aqui. A Denise, por exemplo, falou que ouvir uma boa música para relaxar pode ajudar bastante. O Kaique diz que toma suco de maracujá antes de fazer as provas. Já a Melissa diz que conta até 10 e sempre funciona. É mesmo, tá mais hoje, né? Acho que o pessoal deve estar mais nervoso e ansioso ainda, porque fazer prova de vestibular bem no dia dos namorados não é brinquedo não, né, mano? Pois é, o dia hoje tá cheio, mas a galera tem que ficar atenta para fazer uma boa prova. Com certeza. E já que o assunto são as redes sociais, neste bloco nós vamos falar de um tema que tem gerado grandes discussões por lá. O Brasil enfrenta uma grande crise institucional que atinge diretamente os poderes executivo, legislativo e judiciário. Neste cenário político movimentado, vale refletir a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Para isso, a PUC TV ouviu alunos e professores de diferentes cursos da PUC Minas sobre o assunto. Confira. Sou José Luiz Quadros de Magalhães, professor da PUC, do UFMG. Aqui na PUC eu leciono Direito Constitucional, Direitos Humanos, Teoria do Estado, na graduação, no mestrado e doutorado. Fiz meu mestrado e doutorado em Direito Constitucional na UFMG e hoje eu coordeno a rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, que é a região Sudeste, né, que é uma rede que pensa aí uma nova Constituição, uma nova realidade social, política para a América Latina. Eu sou Ana Carolina, sou estudante do 7º período de Serviço Social, faço parte da atual chapa do DEA de Serviço Social também, e sou militante do movimento estudantil de Serviço Social e do movimento feminista. Eu sou Diego Oliveira, tenho 23 anos, sou estudante do curso de Ciências Econômicas da PUC Minas, campus Coração Eucarístico, sou estagiário do setor de Planejamento Econômico de uma indústria alimentícia e sou monitor de Macroeconomia 1 do meu curso. Eu sou a Tainá Nogueira, aluna da Comunicação Social e sou atual representante do Diretório Central dos Estudantes e sou militante do Levante Popular da Juventude. Eu sou Andreia dos Santos, sou professora no Departamento de Ciências Sociais, dou aula no curso de Ciências Sociais, minha graduação é em Sociologia, pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pois é, estamos aqui para discutir o momento político que a gente está vivendo no Brasil, que é muito complicado. No dia 17 de abril, naquele domingo triste, revelou-se para todos os brasileiros, para boa parte do mundo, um Congresso Nacional com um perfil muito ruim. Ali, na justificativa dos votos, a gente via que boa parte dos deputados não sabiam o que é uma república, não sabiam nem o que eles estavam fazendo ali. Votavam em nome dos seus filhos, seus pais, amigos, parentes, revelando o que efetivamente eles pensam do mandato. Isso vem confirmar, ou vai seguido de vários outros fatos, que vem confirmando uma crise institucional muito muito grave para o nosso país. Isso tudo acontecendo no ano eleitoral. Em outubro desse ano nós teremos eleições municipais. E eleições municipais, o que acontece na cidade, pode repercutir no Brasil. Eleições essas que são atípicas. Talvez o que a gente vai vendo, as pessoas estão cansadas dos mesmos nomes, dos mesmos partidos políticos e os resultados podem ser surpreendentes. E ao mesmo tempo nos indagamos como fazer com que os jovens se interessem e participem cada vez mais dos movimentos sociais que acredito ser uma solução para a gente construir alguma coisa diferente no nosso país. E a gente está aqui para discutir isso. E eu queria, a partir desses tópicos, ouvir vocês, o que a gente está, o que está acontecendo, o que vocês pensam aí das perspectivas, e principalmente desse governo que está aí, que desaprovado por boa parte da população, quais são as alternativas que se apresentam no horizonte, e principalmente a importância dessas eleições municipais. Bem, de antemão, é sempre bom lembrar que as eleições municipais são um termômetro para a gente entender o que está acontecendo em nível federal, não é mesmo?
Quando a gente pega para analisar as prefeituras em sentido estrito, você percebe que elas cometem os mesmos erros que são cometidos em âmbitos estaduais e âmbitos federais. A gastança pública é desmensurada no Brasil. A gente não tem o hábito de criar um orçamento público de longo prazo. O Brasil vive esse problema historicamente. Historicamente, a gente tem recorrentemente esses problemas no setor público, no governo. A construção do Estado, ela só é possível quando pautada no quesito de educação. Isso é bem evidente quando a gente pega para analisar casos específicos como a Coreia do Sul, que a partir de 1960 era um país extremamente pobre, mas quando investiu em educação, passou a crescer consistentemente no longo prazo. Voltando ao tópico do impeachment, acredito eu que a presidenta tenha sido impeachmentada pela completa ineficiência dentro do cargo público, pela falta de governabilidade que ela demonstrou, principalmente no segundo mandato, onde ela cometeu novamente os mesmos erros advindos do primeiro mandato, que era aumentar o setor público no momento em que a arrecadação estava deprimida. Pois Diego. Mas aí a gente tem uma questão interessante que eu queria ouvir também as outros participantes, né, sobre isso, que é o processo de impeachment. A gente não vive num sistema parlamentarista, não é mesmo? Então a gente não pode afastar um governo porque a gente não está gostando com o governo ou a gente não concorda com a política econômica do governo. Só pode afastar esse governo no sistema presidencial se a governante tiver cometido um crime de responsabilidade. Ou seja, é um processo que tem tem que caracterizar o crime, né? O que vocês acham assim disso aí, que o Diego colocou para a gente, a sua opinião? Acho que esse último processo, ele foi um processo que ilegítimo por grande parte da população, e isso que você falou do dia da votação na Câmara, a gente ficou muito abismado com o tanto que o Congresso é conservador, assim, em rede nacional, e quanto que aquele Congresso não representa a juventude, né? Uma juventude que é sempre muito descredibilizada, porque é um discurso que, às vezes, a mídia tenta colocar o jovem como aquele jovem rebelde que não sabe o seu posicionamento, quando a gente sabe sim se posicionar. E por isso que a juventude hoje vem com uma proposta de mudar o sistema político do país, vem com uma proposta de participação mesmo da política em movimentos sociais ou em outras formas de participação que a gente possa ser ouvido. Então, assim, quando a gente se coloca enquanto jovem, é um momento em que a nossa identidade ali a gente está se descobrindo, mas que a gente tem que pautar as coisas que a gente quer, né? O jovem trazendo isso para a discussão municipal. O jovem precisa de mobilidade urbana, então o jovem vai exigir a mobilidade urbana. São questões importantes, né? E Carol, pois o que você acha aí? Esse Congresso te representa? Então, eu acredito, né, pelas minhas convicções políticas, de que foi um processo legítimo também, concordo com muito com o que a Tainá falou. Eu acho que o meio da gente conseguir isso é ir para a rua, não tem outro meio da gente fazer mudança e de construir essa identidade do jovem, seja ela independente de qual partido que for, não indo para a rua e não se identificando com algum movimento social, seja ele estudantil ou, enfim, né? Eu acho que a forma que nós temos de mudar todo esse conceito do jovem e do jovem na política é indo para a rua e participando desses espaços, né? Criando a nossa identidade através desses espaços nos movimentos sociais. Professora Andréia, e aí? Pois a gente aqui dando voz à juventude, né? A gente começa a perceber o quanto que os meninos, como eu gosto de chamar, eles têm muito a dizer. Seja pelos seus posicionamentos políticos, seja pela sua formação dentro das universidades que caminham essa juventude para uma ideia de participação, né? A gente fala de protagonismo juvenil, então está lá à frente, está tomando a frente nesse processo todo.
Eu vejo a votação do dia 17 de abril, que eu costumo chamar carinhosamente do dia da vergonha, né? A gente ficou muito impactado com aquela votação como um reflexo de um momento anterior no nosso país, que foi as eleições passadas que elegeram a presidenta Dilma. Naquele momento, via-se que ela teria grandes problemas para poder governar o país. Ela não tinha um problema de governabilidade anterior, ela passou a ter a partir do segundo mandato, em que se colocou ali na balança política do nosso país diversas questões que antes não existiam. Inclusive, colocou um peso econômico que também antes não existia. Até outro dia não havia problema em projetos sociais, em expansão da máquina pública e em questionamentos que antes não existiam. Mas aquela eleição, o segundo mandato dela, coloca a Dilma numa situação, né, a presidenta, numa situação muito delicada. Dessa falta de governabilidade por um Congresso muito conservador, muito pouco afeito a ouvir e dar voz e vez a essa juventude. De um lado, a ideia agora é de uma exclusão dessa juventude e dos movimentos sociais como um todo. Né? Como participar, como intervir num processo em curso que polarizou o país de norte a sul, rasga o país de norte a sul, em correntes políticas, né, e partidárias, e que coloca em xeque toda a nossa condução institucional. Né? Como que nós vamos reconstruir o país? Então, nós estamos voltando agora a um ciclo. Se antes o governo pautava o que vinha para as prefeituras, havia um certo conchavo político, como a gente chama, agora essas eleições municipais estão em xeque. Então, nós vamos ter que pensar em quem votar, não é só para prefeito, é quem é que vai nos representar ali no dia a dia, na vereança do município, né? Sim. Quem são essas pessoas? Porque não basta ser jovem. Há muitos jovens que são conservadores. Nós tivemos exemplos bem recentes agora de jovens deputados votando em nome da honestidade quando o pai recentemente está preso por corrupção. Então, não é uma questão só de juventude, é uma questão de posicionamento e de uma reconstrução dentro dessa lógica de eleição. Como é que nós vamos votar, então, nessas eleições municipais? Né? O que pensar dessas eleições que estão chegando aí, quando a gente já tem um reflexo de um Congresso conservador? Isso, a universidade é um grande espaço para a formação de uma consciência política e ética. E você pode conferir esse debate na íntegra com outros assuntos que foram abordados durante a conversa. O material já está disponível em nossas redes sociais, youtube.com/PUC-TV Minas e facebook.com/PUC-TV Minas. Não deixe de acessar, né? Matheus, acho que é interessante até o pessoal também acessar as redes para mandar aquelas sugestões, reclamações, por que não, né, sobre esse assunto, sobre o vestibular, não é isso? Pois é, Ed, a gente está sempre nas redes sociais, a gente está querendo ouvir o que a galera quer conversar com a gente. Nós estamos também no Twitter, no twitter.com/PUC-TV Minas, e a galera segue mandando respostas para a gente aqui do nosso questionário. Eu perguntei para a galera o que eles devem fazer para evitar o nervosismo durante provas longas como o vestibular. A Marcela falou que a gente deve fechar os olhos e respirar fundo e pensar positivo. É o que ela faz para se sentir mais tranquila. Já a Larissa, ela come uma barra de chocolate antes da prova para dar aquela relaxada. Nada mal, né? Continuem ligados no Conexão Vestibular, porque daqui a pouco voltamos com mais informações para vocês. Até daqui a pouquinho, hein? É rapidinho.